Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Então, hoje nós vamos continuar falando do capítulo 5, ok? Porém, a nossa aula de hoje será apenas sobre exercícios. Então, vamos começar. Vamos à nossa primeira questão. Raio Memetizador. Projeto da UF lança web museu colaborativo para expor e debater o universo dos memes. Uma sala de paredes brancas, luzes frias no teto e telas com molduras pomposas penduradas em sequência. Poderia ser um museu qualquer, mas neste caso, algumas pinturas trazem inscrições como: Aham, senta lá, Cláudia. É um museu de memes lançado na web em julho passado. Uma plataforma virtual dividida basicamente em 3 seções: acervo, fontes e referências e eventos. Tudo começou em 2011, quando Victor Chagas, professor de estudos de mídias, identificou o grande interesse dos alunos em estudar memes e começou a reunir material e a pensar em propostas para discutir o tema. Logo depois, ministrou uma disciplina sobre o assunto e deu início aos hashtags memeclubes, uma mistura de cineclube com seminário acadêmico, uma reunião aberta à comunidade para assistir a uma sessão de memes apresentada por alunos com debate ao final. Fazemos isso desde 2012 e agora resolvemos dar outro passo: colocar esse nosso acervo à disposição do público na internet. Explica Chagas, que coordena o projeto da Universidade Federal Fluminense, a UF. E por que museu, então? Acho muito difícil compreender meme enquanto unidade de reprodução, como propõe, a partir de uma analogia genética, o teórico Richard Dawkins, autor do termo dos anos 1970. Eu entendo como conjunto, coleção, acervo. Daí a ideia de museu, comenta. Meme pode ser compreendido como um gênero midiático, sendo mais complexo do que parece. Só podemos entender memes se pensarmos em grupos de conteúdos que só fazem sentido como universo narrativo. Meme não é uma foto legendada e isolada, mas um conjunto de fotos legendadas com gramática própria, criando um idioma particular, desenvolvendo personagens, explica Chagas. A reportagem utilizou-se de sequências tipológicas diferentes para abordar o tema, respectivamente, predominam no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo as tipologias. Então, temos aqui explicativa, argumentativa e descritiva, descritiva, explicativa e narrativa, descritiva, narrativa e explicativa, narrativa, explicativa e argumentativa, narrativa, narrativa e descritiva. Gente, então para relembrar, né? O nosso gabarito aqui vai ser a letra C de cachorro: descritiva, narrativa e explicativa. Então, por quê? Na primeira parte da reportagem, nós temos uma descrição, né? Então, uma sala de paredes brancas, luzes frias no teto e telas com molduras pomposas penduradas em sequência. Depois, nós temos uma sequência de falas, de narração. Poderia ser um museu qualquer, mas nesse caso, algumas pinturas trazem inscrições como: aham, senta lá, Cláudia. É o hashtag Museu de Memes, lançado na web em julho passado. E por que museu, então? Acho muito difícil. Me perdi aqui, eu voltei ao texto, né? Peraí. Acho muito difícil compreender meme enquanto unidade de reprodução, como propõe, a partir de analogia genética, o teórico Richard, autor do termo dos anos 1970. Eu entendo como conjunto, coleção, acervo. Daí a ideia de museu, comenta. E depois, o texto também é explicativo quando o autor especifica: tudo começou em 2011, quando Victor Chagas, professor de estudos
de mídias identificou o grande interesse dos alunos em estudar memes. Então, nós temos primeiro uma descrição, né? Essa sala começa sendo mencionada, essa sala tem paredes brancas. Depois, nós temos uma narração, né? Nós temos uma sequência de falas. E depois, no fim, nós temos uma explicação, né? Quando o autor fala, olha, tudo começou em 2011, quando Vitor Chagas, que é professor. Então, por isso, gabarito letra C. Descrição, narração e explicação. Beleza? Vamos à questão 2. Escrever é um ato não natural. A palavra falada é mais velha do que a nossa espécie, e o instinto para a linguagem permite que as crianças engatem em conversas articuladas anos antes de entrar numa escola. Mas a palavra escrita é uma invenção recente que não deixou marcas em nosso genoma e precisa ser adquirida mediante esforço ao longo da infância e depois. A fala e a escrita diferem em seus mecanismos, é claro. E essa é uma das razões pelas quais as crianças precisam lutar com a escrita. Reproduzir os sons da língua com um lápis ou com um teclado requer prática. Mas a fala e a escrita diferem também de outra maneira, o que faz da aquisição da escrita um desafio para toda uma vida, mesmo depois que seu funcionamento foi dominado. Falar e escrever envolvem tipos diferentes de relacionamentos humanos e somente o que diz respeito à fala nos chega naturalmente. A conversação falada é instintiva, porque a interação social é instintiva. Falamos às pessoas com quem temos diálogo. Quando começamos um diálogo com os nossos interlocutores, temos uma suposição do que já sabem e do que poderiam estar interessados em aprender. E durante a conversa monitoramos seus olhares, expressões faciais e atitudes. Se eles precisam de esclarecimentos ou não conseguem aceitar uma afirmação, ou têm algo a acrescentar, podem interromper ou replicar. Não gozamos dessa troca de feedbacks quando lançamos ao vento um texto. Os destinatários são invisíveis e essa palavra é difícil, né? Imperscrutáveis, e temos que chegar até eles sem conhecê-los bem ou sem ver suas reações. No momento em que escrevemos, o leitor existe somente em nossa imaginação. Escrever é, antes de tudo, um ato de faz de conta. Temos de nos imaginar em algum tipo de conversa, ou correspondência, ou discurso, ou solilóquio, e colocar palavras na boca do pequeno avatar que nos representa nesse mundo simulado. Texto, pela sua estrutura e linguagem, pode ser caracterizado corretamente como. Então, vamos às opções. Letra A. Uma descrição sobre um sobre um objeto definido, caracterizado detalhadamente. Um texto informativo com teor de divulgação científica. Uma narração com o desenvolvimento de um enredo. Um tratado argumentativo que defende um ponto de vista político, um texto de teor pessoal com forte presença de índices de subjetividade. Então, gente, aqui o nosso gabarito vai ser letra B de bola. É um texto informativo, um texto que informa sobre alguma coisa, no caso aqui sobre a questão da escrita, sobre o ato, né, de escrever, sobre como escrever é uma prática que deve ser aprimorada, que é diferente da fala, e ele explica por que é diferente da fala, né? Porque na fala a gente tem ali um interlocutor claro, e quando nós estamos escrevendo alguma coisa, não existe um interlocutor claro, né? Então é um processo mais abstrato, né? Então é um texto informativo com teor de divulgação científica. Por quê? Porque esse texto apresenta... Por que ele apresenta, né, um teor de divulgação científica? Porque ele expõe, a partir de uma maneira de argumentação encadeada, né, organizada, uma visão que é específica acerca do fenômeno da linguagem, dessa linguagem humana e das suas manifestações, trazendo informações que são pertinentes a esse assunto. Então, nós temos um texto informativo, porque ele informa, né, como o próprio nome já é bem claro, e tem um teor de divulgação científica, porque a divulgação científica ela trabalha com essa exposição a partir de uma argumentação, né, a partir de um ponto de vista que é encadeado, que apresenta uma visão que é bem específica
no caso aqui sobre esse fenômeno da linguagem humana. Então, por isso, nosso gabarito letra B de bola. Vamos agora à terceira questão. Os humanos são uma parte importante da biosfera. As maravilhas do mundo natural atraem a nossa curiosidade sobre a vida e tudo que nos cerca. Para muitos de nós, nossa curiosidade sobre a natureza e os desafios de seu estudo são razões suficientes. Além disso, contudo, nossa necessidade de compreender a natureza está se tornando cada vez mais e mais urgente, à medida que o crescimento da população humana estressa a capacidade dos sistemas naturais em manter sua estrutura e funcionamento. Os ambientes que as atividades humanas dominam ou criaram, incluindo nossas áreas de vida urbanas e suburbanas, nossas terras cultivadas, nossas áreas de recreação, plantações de árvore e pesqueiros, são também ecossistemas. O bem-estar da humanidade depende de manter o funcionamento desses sistemas, sejam eles naturais ou artificiais. Virtualmente, toda a superfície da Terra é, ou em breve será, fortemente influenciada por pessoas, se não completamente sob seu controle. Os humanos já usurpam quase metade da produtividade biológica da biosfera. Não podemos assumir essa responsabilidade de forma negligente. A população humana se aproxima da marca de 7 bilhões e consome energia e recursos e produz rejeitos muito além do necessário ditado pelo metabolismo biológico. Essas atividades causaram 2 problemas relacionados de dimensões globais. O primeiro é o seu impacto nos sistemas naturais, incluindo a interrupção de processos ecológicos e a exterminação de espécies. O segundo é a firme e constante deterioração do próprio ambiente da espécie humana, à medida que pressionamos os limites dentro dos quais os ecossistemas podem se sustentar. Compreender os princípios ecológicos é um passo necessário para lidar com esses problemas. Os elementos estilísticos, composicionais e temáticos indicam que o texto é predominantemente. O que significa predominantemente? Significa que nós podemos ter um texto que trabalha, por exemplo, com a exposição e também com a injunção, né? Simultaneamente. Entretanto, um tipo de texto vai predominar, né? Então, os elementos estilísticos, composicionais e temáticos indicam que o texto é predominantemente elaborado a partir de qual sequência textual? Injunção, narração, descrição, exposição. Então, gente, nosso gabarito aqui vai ser letra D, exposição. Por quê? Porque o texto apresenta informações sobre o impacto da atividade humana na natureza e também a necessidade de que a gente compreenda essa relação com o objetivo de minimizar esses problemas que estão afetando todo o planeta, né? Dessa forma, o gabarito vai ser letra D. Nós temos aqui um texto que é expositivo, porque ele trabalha apresentando então essas informações sobre esse impacto, né, da atividade humana, sobre o impacto que o homem causa à natureza, certo? Então, gabarito letra D de dado. Vamos à quarta questão. Vamos lá, essa questão aqui é discursiva. Então, questão 4. A era radiofônica conquista a indústria farmacêutica. Os anos 1930 marcam a ascensão do rádio como um veículo de propaganda no Brasil. Os laboratórios não perderam a oportunidade, investindo verbas cada vez mais poupudas nas publicidades de remédios. Unindo o útil ao agradável, começaram a pagar para que seus anúncios, tal e qual impressos, fossem lidos ao vivo no rádio, entre um programa e outro. Em um segundo momento, quando entrou em cena a moda dos jingles, os reclames vinham em tons já mais criativos e elaborados,
especialmente para esse meio de comunicação, e melhor, cantados pelos próprios ídolos da era radiofônica. Beleza, vamos lá. Então, título: A Era Radiofônica conquista a indústria farmacêutica. E aí, o texto explica, né, o porquê desse título. Então, tomando o texto lido como base, o que podemos considerar em relação às informações e às sequências discursivas no texto, né? E as sequências discursivas do texto. A gente consegue, gente, entender, é possível perceber, com relação a esse texto, que os primeiros anúncios pagos pelos laboratórios, né, como nós vimos lá no início do texto, durante a era radiofônica no Brasil, consistiu na simples leitura integral e ao vivo no rádio do texto, que também serviria para a divulgação impressa dos remédios. Assim, o texto é tipicamente expositivo. Por quê? Uma vez que ele fala de forma explicativa, né, como o rádio foi utilizado no auge de seu lançamento pela indústria farmacêutica. Então, a pergunta, né, segundo o texto lido como base, o que nós podemos considerar em relação às informações e às sequências discursivas do texto? Então, nós podemos considerar que se trata de um texto expositivo, né? Um texto que é tipicamente expositivo, porque ele está falando de maneira clara, né? Como que o rádio foi utilizado, então, no auge do seu lançamento pela indústria farmacêutica, né? Então, o que a indústria farmacêutica fez? Ela pediu, né? Ela pagou para que esse veículo de comunicação pudesse, de alguma forma, né, ajudá-la a vender os seus remédios. Então, nós temos aqui um texto que é tipicamente expositivo. Vamos agora à nossa última questão. Eu não consegui colar o texto todo aqui. Eu peço que vocês peguem a apostila, peguem um livro de vocês, né? E, por favor, leiam o texto todo. Mas, de qualquer modo, eu lerei o texto aqui com vocês também. Então, leia o texto a seguir e, posteriormente, elabore uma análise das suas regularidades quanto às sequências discursivas que predominam em sua composição, ao gênero textual do qual faz parte e aos domínios ou às esferas da atividade humana em que circula. Então, temos aqui: Zika afeta olhos de crianças sem microcefalia. Rio. Então, temos aí: bebês nascidos de mães infectadas pelo vírus da Zika durante a gravidez podem ter lesões oculares graves, mesmo que não apresentem outras sequelas relacionadas à doença, como a microcefalia. O alerta é de estudo coordenado por especialistas do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandos Figueira, publicado nesta segunda-feira no periódico científico JAMA, o que deverá levar a uma revisão da atual recomendação do Ministério da Saúde de realizar exames oculares em bebês com microcefalia, mas que não obriga a investigação dos olhos de todas as crianças potencialmente expostas ao vírus no útero materno. Segundo Andréia, oftalmologista pediátrica do IFE e líder do estudo, pesquisadores na região Nordeste, a mais afetada pela explosão de casos de problemas em bebês provocados pela epidemia de Zika de 2015 e 2016, já tinham observado casos de crianças com alterações oculares sem microcefalia, mas os relatos eram poucos e dispersos. Assim, os especialistas da instituição, referência nacional nas sequelas da doença nos bebês, montaram um estudo específico para investigar a questão. Para isso, os cientistas selecionaram 112 mulheres cujos exames durante a gravidez deram positivo para a Zika, sendo 32 no primeiro trimestre, 55 no segundo e 25 no terceiro trimestre. Destas, 20, ou seja, 17,9% tiveram bebês com microcefalia, 31, ou seja, 27,7% com outras anormalidades no sistema nervoso central e 24%, 24, que significa 21,4% com alterações oculares.
Dos bebês com os olhos afetados, no entanto, 41,7% não apresentavam a malformação cerebral e 33,3% deles não tinham qualquer problema aparente no CNC. Então, gente, não tinham nenhum problema aparente no SNC. Beleza. Então, agora, vamos discutir aí um pouquinho. O que nós tínhamos que fazer? Elabore uma análise das suas regularidades quanto às sequências discursivas que predominam em sua composição, ao gênero textual do qual faz parte e aos domínios, né, ou às esferas da atividade humana em que circula. Então, a gente percebe que o gênero notícia, que é esse texto que nós lemos, né, o gênero notícia em questão pertence ao domínio jornalístico, que tem por objetivo narrar fatos, né, ou apresentar dados, como bem fez, né, nós temos um texto que apresentou vários números, ou apresentar dados sobre problemas de cunho social, né, esse é um problema que afetava a sociedade de modo geral, né, especificamente as mulheres grávidas, mas afeta as famílias, né, e que possuem grande relevância para a sociedade. Então, neste sentido, nós conseguimos perceber que as sequências narrativas, temos as sequências narrativa, descritiva e expositiva. Então, gente, dessa forma nós conseguimos perceber que são utilizadas, né, como eu falei, as sequências narrativa, porque nós temos uma história que está sendo contada, né? Nós temos também a sequência descritiva, ou seja, esses detalhes, e além disso também é uma exposição, né? Um texto que está contando, que está mostrando um assunto, né, específico. Então, nós temos aí as sequências narrativa, a sequência narrativa, a sequência descritiva, e também nós temos a sequência expositiva, ok? Então, gente, não tem jeito. Para resolver essas questões, né? Eu sei que vocês, às vezes, né, tem muitos alunos que não gostam, não têm o hábito da leitura, mas é importante ler. Vocês estão no primeiro ano, né? Primeiro ano do ensino médio. Daqui a pouco vocês terminam, o tempo passa muito rápido, vão fazer a prova do Enem, vão fazer a prova da UERJ, né? Diversos vestibulares, enfim, concursos, e os concursos trabalham muito com a tipologia textual, né? Vocês precisam, de fato, ler. Então, é muito importante que vocês leiam todo o texto e depois, quando forem ao enunciado, consigam, né, responder ao que se pede, ok? Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido. Até a nossa próxima aula. Boa semana e bons estudos. Fiquem com Deus.